Olá, educadores! Sejam bem-vindos! Eu sou a professora especialista em currículo dos anos iniciais, Elaine Joia. Este é um tutorial para realizar uma modelização do plano de ação para a recuperação dos terceiros anos, com o intuito de subsidiá-los com a organização e registro da unidade escolar. Lembrando que trouxemos aqui uma sugestão para qualificar o seu plano de ação de recuperação. Também poderá ser utilizado como base para a construção do ciclo de alfabetização para os primeiros e segundos anos. Nosso objetivo é subsidiar vocês, professores, na elaboração de planos das ações de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Apesar de alguns já terem visto essa imagem em informações anteriores, vamos retomar aqui esse guarda-chuva, que representa o PRA, que é o Programa de Recuperação e Aprofundamento da SEDUC, que contempla o conjunto de ações articuladas entre si, para a melhoria da aprendizagem dos estudantes de todos os anos e séries. Neles percebemos que, para fortalecê-los, os projetos que se encontram dentro do guarda-chuva se completam e são eles. O Aprender Juntos, que é um projeto direcionado ao trabalho com agrupamento e reagrupamentos diferenciados por níveis de aprendizagem semelhantes e tem como foco os estudantes dos terceiros aos sextos anos do ensino fundamental. O PRR é já a atribuição de aulas a professores adicionais para apoiar a recuperação. Ambos estão dentro do tempo regular de aulas. Já a monitoria de estudos é a ampliação da carga horária com atividades complementares, online e tutoria de professores com pequenos grupos de estudantes. Temos ainda o PRI, que é mais uma oportunidade adicional de recuperação durante o período de férias, janeiro e julho, para os estudantes que mais precisam, sendo estas duas últimas ampliação de carga. O foco é garantir que todos os estudantes desenvolvam as habilidades essenciais. O que precisa ficar claro para todos nós é que o projeto Aprender Juntos precisa acontecer independente de ter o professor de apoio para a recuperação. Ele é destinado ao público-alvo dos terceiros aos sextos anos e pensando nisso, como ele deve ser organizado? Por meio de agrupamentos a partir dos resultados dos diagnósticos realizados, como a sondagem, avaliação diagnóstica de entrada, avaliação de aprendizagem e processo, e também com reagrupamentos que são temporários, conforme os níveis de aprendizagens observados no decorrer do processo de recuperação. Não esquecendo que este trabalho ele tem que ser pautado em habilidades, pois nós não trabalhamos mais com conteúdo. Quando falamos em oficinas, essa estratégia didática já é bem conhecida nos anos iniciais e na falta desse profissional, os docentes junto com os coordenadores podem organizar um cronograma que seja possível prever esses dias do Aprender Juntos na unidade escolar, contando com a colaboração dos docentes que lecionam nos dias estabelecidos e de acordo com sua realidade. Isso quer dizer que todos os estudantes precisam ter atividades diversificadas no dia diferente, estabelecido pela escola, com muita clareza das ações realizadas e intencionalidade pedagógica, com foco em recuperar as habilidades que foram priorizadas pela equipe escolar. Outro ponto importante que cabe destacar sobre esse processo de recuperação é que as atividades planejadas pelos professores para esses dias devem atender a essas necessidades. Iniciaremos modelizando o componente de língua portuguesa. O primeiro passo é analisarmos os dados da sala através das avaliações externas, como já falamos, da avaliação de aprendizagem e processo e também de avaliações internas, como o mapa de sondagem, para a definição
as habilidades essenciais com componentes de língua portuguesa, para assim encontrarmos qual que é a habilidade meta. Mas vamos aproveitar este momento para entender essa análise da habilidade e também qual que é o foco do projeto Aprender Juntos. Trouxemos um estudo da nossa diretoria de ensino relacionado ao terceiro ano da avaliação de aprendizagem e processo. Ao analisar a habilidade mais baixa, encontramos esta, que é ler e compreender textos, com 43% dos estudantes que consolidaram essa habilidade. Demonstramos que temos 57% dos estudantes com fragilidades. Como sabemos, a análise da habilidade não é somente uma análise quantitativa, ela é muito mais ampla. Encontramos aqui o sintoma. Agora precisamos analisar quais são as causas. Para isso, comparamos o mapa classe da diretoria e constatamos que 35,84% dos estudantes estão em processo de aquisição do sistema de escrita e somente 62,01% já estão alfabéticos. Pode até parecer um percentual razoável, porém, quando colocamos isso em números, temos 2.062 estudantes não alfabéticos, o que é muito preocupante, fora os estudantes sem hipóteses, que temos 2,18, ou seja, 122 estudantes. Se estamos no presencial, não podemos ter mais estudantes nessa situação. Também percebemos ao analisar o Padlet que algumas escolas estão tendo seu foco no trabalho com a leitura fluente. Observamos que este é o sintoma da diretoria. Ele pode ser também o da sua escola. Porém, neste momento do Aprender Junto, neste caso, o foco deveria estar sendo no sistema de escrita. Porque se não solucionarmos esse problema, com certeza os estudantes continuarão a ter problemas com leitura e produção textual. Mas, para termos certeza, analisamos mais uma habilidade e percebemos que temos 43% dos estudantes com problema na aquisição do sistema de escrita. Então, primeiro temos que resolver as questões de aquisição do sistema de escrita. Neste processo, trabalharemos atividades de leitura e de escrita de forma balanceada, já que os estudantes precisam ser trabalhados com alfabetização e multiletramento ao mesmo tempo. Se observarmos que no mapa de sondagem estudantes se encontram alfabéticos, precisamos trabalhar também com a produção textual, já que teremos crianças que acabaram de entrar nessa hipótese e também precisam trabalhar com segmentação das palavras, com coesão, com coerência, resolver questões ortográficas. Neste processo, iremos trabalhar também com os gêneros textuais e com a leitura, mas o foco neste momento será a escrita. Somente após as tratativas anteriores estarem consolidadas, ou seja, o sistema de escrita e a produção, aí sim focaremos nas questões da leitura fluente. Então, os estudantes que estão abaixo do básico e alguns do básico, resgatar habilidades de marco-desenvolvimento e habilidades de suporte voltadas para sistema de escrita. Já os estudantes que estão no nível básico um pouco mais avançado, o adequado e o avançado, trabalhar com habilidades de suporte e essenciais, só que agora voltadas para a produção de texto. Vocês podem me questionar, Elaine, mas a leitura não é o carro-chefe do Aprender Juntos? Isso mesmo, a leitura tem que estar presente em todas as salas e ser trabalhada com todos os níveis de conhecimento. Demanda também práticas organizativas a partir de contextos significativos. Para entenderem melhor, irei exemplificar. Aqui iremos usar os termos pedagógicos, porém lembre-se que na escola de utilizar o nome fictício para as salas de acordo com as idades e interesses dos estudantes. A leitura pelo professor é uma atividade permanente. Além de estar presente todos os dias, deve ser realizada na sala do Aprender Juntos,
de preferência na primeira aula, mas nada impede de ser realizada em outro momento do dia. O importante é que ela ocorra. O professor de qualquer área poderá fazê-la, pois neste momento os professores são autores mais experientes de textos literários, mais extensos, e os nossos estudantes estarão observando os procedimentos de leitura. Então, para os estudantes que estão com nível abaixo do básico, além da leitura em voz alta realizada pelo professor, podemos trabalhar também com leitura de textos de memória, ou seja, com leitura de ajustes, onde o estudante lê apontando o dedo e vai realizando o ajuste entre o falado e o escrito, e posteriormente a professora dita palavras para que ele localize. Temos também a leitura por ordenação de parte do texto, que pode ser por frases ou por palavras, vai depender da hipótese em que os estudantes se encontram. Para os estudantes em nível básico, além da leitura em voz alta pelo professor, podemos trabalhar a leitura em voz alta pelo estudante, de preferência em situações que façam sentido para ele, trazendo a função social, como em uma apresentação. A leitura também compartilhada de textos de diferentes gêneros, a gravação da leitura, pois o estudante irá se escutar e avaliar seu próprio desempenho. Para o estudante adequado e avançado, continuamos fazendo a leitura lá em voz alta pelo professor. Podemos trabalhar a leitura em voz alta pelos estudantes, sempre com uma função social, a leitura compartilhada. Para que tenhamos leitores fluentes, é necessário que o trabalho da leitura inicie desde o processo da aquisição do sistema de escrita e ele possa ser avançado no decorrer de todo este processo. Agora que já realizamos esse estudo, podemos iniciar o preenchimento do plano. Sugerimos todo o documento tenha timbre da escola. Destacamos aqui para colocar o bimestre e o ano e preencher sobre qual recuperação, se é a contínua para os primeiros e segundos anos ou aprender juntos para os terceiros anos, como neste caso. Este plano também pode ser utilizado para a monitoria de estudos e recuperação intensiva que acontecerá em julho. Classificar o segmento, no nosso caso, que é os anos iniciais, e o ano, que é o terceiro ano, e turma. O plano pode ser por turma individual, porém, se estiverem utilizando as oficinas do Aprender Junto, deverá ser preenchido um único plano para as salas que estão trabalhando juntas. Como é um documento, deve constar o nome completo do professor e o componente curricular, que neste caso será de língua portuguesa. O nosso objetivo é recuperar as habilidades que não foram assimiladas pelos estudantes de anos e séries durante seu percurso escolar. Trazemos como justificativa garantir a superação das dificuldades dos estudantes durante seu percurso escolar, adaptando as estratégias de ensino às necessidades de cada estudante. Nossos indicadores são recuperar as habilidades essenciais, abaixo relacionadas da avaliação de aprendizagem em processo do primeiro bimestre, que apresentam níveis de proficiência com baixo grau de domínio. Colocamos esta meta, que é de 90%. Porém, professores, isso irá depender da realidade da sua sala de aula ou das oficinas. E também o cronograma, que pode ser durante o período de uma semana, de um mês ou um bimestre, a depender do seu planejamento e da sua intencionalidade pedagógica. Como já realizamos a análise, escolhemos habilidades para trabalhar com os estudantes com níveis de proficiência abaixo do básico, com habilidades voltadas para a prática de linguagem, como análise linguística e semiótica, que é de alfabetização, já nos níveis básico, adequado e avançado, com escrita compartilhada e autônoma. Os objetos de conhecimentos elencados foram construção do sistema alfabético e produção escrita. A habilidade meta, que foi nosso sintoma, foi encontrada na avaliação de aprendizagem em processo no CAED, que foi
ensino fundamental do primeiro ao segundo ano, língua portuguesa, habilidade 19, que diz que é para ler e compreender textos de campo artístico literário que apresentem rimas, sonoridades, jogos de palavras, expressões e comparações. Além de analisarmos o nosso mapa de sondagem e encontrarmos no terceiro ano 35,84% dos estudantes ainda não alfabéticos. Nossa fonte precisa ser sempre o currículo paulista. Lembrando também que precisamos nos apropriar dele. Antigamente trabalhávamos com conteúdos e sabíamos todos. Agora o trabalho é focado com habilidades. Não dá mais para colocar somente o código. É necessário escrever qual é esta habilidade, pois assim também estaremos nos apropriando do currículo paulista e da BNCC. Depois de elencarmos a habilidade meta, precisamos elencar as habilidades causas de acordo com os níveis de proficiência dos estudantes. Claro que entre nós, educadores, podemos utilizar os termos abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Porém, lembrem-se que é fundamental mostrar dentro do projeto que a recuperação é para todos e não estigmatizar os estudantes, pois precisamos trabalhar com as habilidades socioemocionais. Por isso, elencamos aqui 3 filmes que as crianças dessa faixa etária curtem para os nomes fictícios dessas salas, como Divertidamente, Os Incríveis e Encanto. Vocês já devem ter o nome das salas de vocês. Na sala de aula Divertidamente, agrupamos os estudantes que estão em hipóteses de escrita pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor e algum silábico alfabético. E elencamos, após nossos estudos, essas habilidades. Então, ensino fundamental, primeiro ano, língua portuguesa, habilidade 7, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentação sonoros e letras. E também ensino fundamental, segundo ano, língua portuguesa, habilidade 2, grafar palavras desconhecidas, apoiando-se no som e grafia de palavras familiares ou estáveis. Na sala de aula Os Incríveis, agrupamos os estudantes alfabéticos e alguns silábicos alfabéticos mais avançados e temos a seguinte habilidade. Ensino fundamental, primeiro ao segundo ano de língua portuguesa, habilidade 3, planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor textos de tradição oral que se tem de memória, quadrinhas, cantigas, parlendas, anedotas, entre outros, observando as características do gênero, estrutura composicional, espaçamento entre as palavras, segmentação, escrita das palavras e pontuação. Observação. Como iremos trabalhar com o projeto, outras habilidades serão contempladas no decorrer do processo. E por fim, temos na sala do Encanto, que estão agrupados os estudantes alfabéticos ortográficos. E iremos trabalhar com as seguintes habilidades. Ensino fundamental do terceiro ao quinto ano, língua portuguesa, habilidade 25A. Planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais, narrador, personagem, enredo, tempo e ambiente. E ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, língua portuguesa, habilidade 6. Reler e revisar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor o texto produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulação e correções em relação a aspectos discursivos relacionados ao gênero e aspectos linguísticos discursivos, que são os relacionados à língua. Como também iremos trabalhar com o projeto, outras habilidades serão contempladas no decorrer do processo. Temos aqui o modelo de um plano que ainda não foi preenchido. Aqui vocês encontrarão um link que irá direcioná-los para a EFAP
para que vocês possam acessar o Currículo Paulista. Percebam que aqui estamos no endereço da EFAP. Vocês irão abaixar o cursor e então acessar o Currículo Paulista. Quando vocês chegarem nesta página, para facilitar a sua busca, digitem Ctrl F. Vocês irão perceber que abrirá uma caixa do lado direito na parte superior. Vocês podem colar a habilidade que desejam pesquisar e vocês já serão direcionados a ela. Aqui podemos encontrar qual é a prática de linguagem, o objeto de conhecimento, para que possamos colocar no plano. Então, eu vou digitar aqui a habilidade que eu estou procurando. Então, ensino fundamental, primeiro ano de língua portuguesa, habilidade 7. Já encontrei a habilidade. Eu posso copiar a minha habilidade e colar no plano também. Espero que essa dica auxilie vocês. Após analisar as habilidades, o próximo passo é pensar na metodologia que irá orientar o aprendizado dos estudantes. Vamos relembrar o que é metodologia? Metodologia de ensino significa o modelo pelo qual se dá o processo de ensino e aprendizagem. No plano de ação significa descrever como serão trabalhadas as habilidades, de preferência com as metodologias ativas. Elas têm a proposta de colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. Se baseiam na ideia de que, para aprender de fato, é preciso bem mais do que assistir aulas expositivas e reproduzir exercícios. O mundo mudou e a educação também precisa mudar. Precisamos entrar no século XXI. Não dá mais para chegar em uma sala de aula e termos filas e as mesas uma atrás da outra. Precisamos utilizar as metodologias ativas. Como educador também, precisamos estudar os materiais da SEDUC e nos apropriarmos da BNCC e do Currículo Paulista. Espero que tenha ficado claro que metodologia de ensino é descrever de forma resumida como você, professor, irá desenvolver as habilidades dos estudantes. Na sala de aula, divertidamente, estaremos utilizando as metodologias de agrupamentos produtivos, que considera que os estudantes que têm saberes diferentes e pressupõe um trabalho que possibilite que esses saberes sejam compartilhados, discutidos, confrontados e até modificados. Outra metodologia usada será a aprendizagem baseada em projetos, que faz com que os estudantes coloquem a mão na massa. Pesquisem, utilizem até a tecnologia, trabalhem de forma colaborativa as etapas de um projeto. Pois para ensinar a ler e escrever, é preciso elaborar projetos didáticos que realmente estimulem os estudantes a refletirem sobre a escrita e a leitura. Lembrando que produtos finais belíssimos necessariamente não sinalizam projetos escolares bem-sucedidos, pois o importante é o desenvolvimento de todo o processo, sem pular as etapas. Isso que irá garantir o desenvolvimento das habilidades. Como sabemos, algumas escolas estão trabalhando com um projeto didático álbum de figurinhas Olha-o-Bichos, que indicamos o ano passado na nossa trilha da alfabetização. Deixamos aqui o link tanto do vídeo quanto do material. Nas salas de alfabetização, não podemos trabalhar com atividades soltas de folhinhas da internet, pois uma das prioridades para ensinar a ler e escrever convencionalmente e de modo relacionado às práticas sociais, certo? Então, precisamos trabalhar sempre com projetos ou sequências relacionados às práticas sociais que estão vinculadas com o uso da língua. Por exemplo, escrever um bilhete para um colega, confeccionar um álbum de figurinhas como no projeto Olha o Bicho, entre outros. O foco principal de qualquer projeto precisa ser obrigatoriamente a análise e a reflexão sobre o sistema de escrita e também a aquisição da linguagem usada para escrever, que encontramos nas leituras. Aliás, trabalhar seguindo esses parâmetros dessa modalidade organizativa contribui muito para que a turma avance. Isso porque, ao definir um tema,
Você, professor, estará assegurando o contato dos estudantes com um determinado grupo de palavras por um tempo. Isso irá permitir criar familiaridade com os termos e explorá-los bastante, com o objetivo de construir novos saberes. Quanto maior a proximidade do estudante com o campo semântico trabalhado e a quantidade de informações adquiridas no contato com outras palavras, mais claras serão as chances de ele analisar as palavras e antecipar o que está escrito. De forma resumida, coloquei a nossa metodologia. Apresentação do projeto com propósito comunicativo e produto final, escrita coletiva dos animais escolhidos, o critério da escolha dos estudantes é de quem sabe menos para quem sabe mais. Assim, todos terão a oportunidade de pensar sobre a forma de escrever determinada palavra, a partir da escrita do outro. Teremos leitura de ajuste dos poemas para localizar palavras solicitadas através da leitura de indícios. Escrita com letras móveis dos nomes dos animais. Legenda e você sabia que, para os estudantes no decorrer dos processos, possam ser desafiados assim que se tornarem alfabéticos. E, por fim, colocar o produto final, o álbum de figurinha. Descrever o propósito comunicativo. Pode ser exposição na escola deste álbum, se ele vai ser direcionado para a biblioteca, se vai ser realizado um por estudante para ele levar para casa. É claro que será fundamental no decorrer de todo esse processo as suas intervenções, professor, fazendo as crianças refletirem sobre as escritas. Elas precisam ser desafiadas a tomar várias decisões. Quais letras usar? Quantas? Em que ordem? Com certeza, este projeto auxiliará muito o seu trabalho e os estudantes irão avançar em suas hipóteses. É sempre importante trabalhar com projetos, sequências ou atividades permanentes com nome próprio, para termos um trabalho bem focado e direcionado. Neste segundo grupo, os incríveis, iremos trabalhar com a metodologia ativa de agrupamentos produtivos. Como muitas escolas estão utilizando o material Aprender Sempre todos os dias devido à defasagem das aprendizagens, neste caso, sugerimos a utilização do material do Currículo em Ação ou livro do PNLD, que estão em consonância com o currículo paulista e atrelado com as habilidades essenciais. Escolhemos aqui o projeto didático Cantigas, que é do Currículo em Ação Ler e Escrever do segundo ano. Escrevi aqui resumidamente o que está no manual do professor. Então aqui eu tenho a apresentação do projeto com propósito comunicativo e produto final, lista das cantigas conhecidas, escrita de bilhetes para pesquisar cantigas com os familiares, socialização das cantigas, leituras de cantigas, organizar em estrofe, circular palavras ditadas, escritas de título e completar lacunas de uma cantiga, escrita de várias parlendas em duplas para a confecção de um livro, revisão coletiva em dupla com auxílio da professora, escrita coletiva de uma nova versão para uma cantiga, escrita de um convite para o lançamento do livro Cantigas Populares. E, por fim, o lançamento do livro de cantigas com propósito comunicativo, que pode ser para a sala ou para os familiares. Para complementar o projeto, separamos 2 aulas de 15 minutos do Centro de Mídias com a temática Parlenda, que poderão ser utilizadas neste momento, que estão aqui no link. Percebam que temos um acervo enorme no repositório no YouTube do Centro de Mídias, que poderão auxiliar a aprendizagem. Observação: caso os estudantes estejam mais avançados, poderá ser escolhido uma sequência ou um projeto do Aprender Sempre, Currículo em Ação, ou mesmo do PNLD. Outra ideia são os trabalhos com os diários pessoais, pois contribui significadamente para o processo de alfabetização. Porém, no diário pessoal, ele pode ser realizado no fim da aula, mas o foco não é haver revisão, mas sim colocar os estudantes para escrever, pois só se aprende a escrever escrevendo. A última sala Encanto, escolhemos a metodologia ativa, a aprendizagem baseada em projeto e também vamos trabalhar com agrupamentos produtivos.
Vamos retomar projetos de produção textual através do reconto oral, planificação com planejamento, textualização na sala de aula e intensificar o professor como escriba para modelizar estratégias e procedimentos e gradativamente trabalhar com duplas e também de forma individual. Vamos realizar um trabalho de revisão textual nessas produções. Então, escolhemos aqui o projeto didático Contos e Encantos do Currículo em Ação do 3º ano do Ler e Escrever. Primeiro nós vamos fazer a apresentação do projeto didático, teremos leitura colaborativa com análise dos recursos linguísticos de 2 contos, reescrita em duplas, revisão coletiva em duplas, reescrita individual, revisão coletiva e individual com apoio da professora, e teremos a finalização e avaliação com mural e uma roda de conversa. Claro, além de escolhermos um material pautado na BNCC e no currículo paulista, é fundamental estudá-lo para nos apropriarmos do levantamento dos conhecimentos prévios, do desenvolvimento de intervenções que são propostos, para podermos nos planejar com os materiais e até anteciparmos a leitura dos textos ou dos livros propostos, para nos prepararmos para essas aulas, para que possamos proporcionar um dia diferente, mas com muita intencionalidade pedagógica. Este plano também irá auxiliar vocês nos registros da rotina e também do diário. No plano também deixamos algumas sugestões de materiais que estão em consonância com o currículo paulista e a BNCC. Então temos aqui o Aprender Sempre, o currículo em ação, os livros do PNLD, temos os acervos paradidáticos riquíssimos nas escolas, o centro de mídias, tem sequências didáticas de aprendizagem propostas pelo núcleo pedagógico. Podemos colocar atividades lúdicas, recursos tecnológicos, intencionalidade pedagógica. Quando vocês preencherem, vocês deverão apagar os que vocês não irão utilizar. Temos a avaliação, que é observar o desempenho dos estudantes e as estratégias por eles utilizadas durante todo o percurso, não apenas no final do processo. Precisamos pensar em uma avaliação mediadora, como a autora Jussara Hoffmann traz para nós. Ela tem as seguintes características: respeito às diferenças e mediar estas situações, acompanhamento individual, pois dentro da mesma sala temos saberes diferentes. Observação diária, que irá nos auxiliar a compreender o que os estudantes sabem e o que eles ainda precisam aprender. Temos que ter uma escuta sensível, uma escuta ativa, pois neste momento temos crianças que perderam seus familiares, pais que perderam seus empregos e precisamos entender o contexto que essa criança se encontra. Somente assim teremos a interpretação da aprendizagem no momento em que o estudante se encontra. E conseguiremos, inclusive, realizar adaptações no momento que a aprendizagem ocorre. Isso parte da educação, de retomar e avançar. Precisamos estar sempre nesse processo de ação e de reflexão. Então, como já falamos, a avaliação pode estar atrelada a um produto final. Então, dependendo da metodologia utilizada, a avaliação se dará a partir da avaliação do processo e de um produto final, que poderá ser a sondagem, a produção textual, um vídeo, a apresentação oral de uma solução de um problema, um podcast, um mural virtual, o Padlet, entre outros. Para finalizar o plano de língua portuguesa, vocês encontrarão uma tabela para preencherem com os nomes completos dos estudantes e o ano e série. No final, teremos a assinatura do professor ou dos professores das oficinas do Aprender Junto e a validação do coordenador de gestão pedagógica. E temos que colocar também o local e a data. Agora, iremos para o plano do componente de matemática e precisamos ter clareza sobre o nosso foco. Então, falando do Aprender Juntos em matemática, temos que primeiro recuperar habilidades de marco de desenvolvimento e de suporte.
para depois as habilidades essenciais, mas sempre dentro da unidade temática números. Aproveitamos esse momento do tutorial para compartilhar com vocês o que estamos percebendo no Padlet de algumas unidades escolares, que estão sendo publicados práticas voltadas e focadas às outras unidades temáticas. Porém, precisamos ter clareza que quando falamos do letramento matemático, o essencial é que os estudantes precisam aprender e consolidar o sistema de numeração decimal e saber resolver situações, problemas envolvendo os campos conceituais, o aditivo e multiplicativo, haja vista que os resultados da plataforma CAED, bem como da sondagem de escrita numérica, apontam a necessidade de retomarmos essa unidade. Assim, solicitamos que, se seu plano está focado em outra unidade temática, é necessário rever. O foco só será com outra unidade temática quando estes problemas estiverem resolvidos. Então, o primeiro passo é definição da habilidade essencial de matemática, se dentro do letramento matemático, e vamos separar qual é a habilidade meta. O primeiro, resolvendo os problemas da unidade temática números. Vamos refletir. Olhando essas duas habilidades, o que deve ser priorizado em sala de aula? Aqui temos duas habilidades, uma que é de suporte do segundo ano e uma essencial do terceiro ano. Então, pensando no currículo em espiral, sabemos que temos que consolidar as habilidades mais simples para chegarmos às mais complexas. Temos que priorizar a habilidade do segundo ano. Mesmo porque é fundamental consolidar primeiro o campo aditivo, com significados de juntar, de acrescentar, de separar, de retirar, que são básicos trabalhando estratégias pessoais e convencionais, para depois ampliarmos os conhecimentos para diferentes procedimentos de cálculo mental, envolvendo o campo aditivo e multiplicativo. Temos uma habilidade meta, que é nosso sintoma, e a habilidade causa, que é a que será trabalhada. Como o foco é no letramento matemático, além de olharmos para as situações do campo aditivo e multiplicativo, precisamos observar também as questões do sistema de numeração decimal. Ao analisarmos na nossa diretoria de ensino, se os estudantes do terceiro ano já haviam se apropriado desse conhecimento, constatamos nestas três habilidades que temos por volta de 23% dos estudantes que ainda não adquiriram habilidades do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano, sobre questões do sistema de numeração decimal que fazem parte do marco do desenvolvimento. Então, constatamos que precisamos trabalhar no aprender juntos com um grupo de estudantes, habilidades voltadas para este conhecimento. Lembrando que você precisa analisar o da sua sala ou do ano que serão trabalhadas nas oficinas. Não somente na avaliação de aprendizagem e processo, mas também na sondagem da escrita numérica. Para pensar no currículo em espiral, vamos pensar na unidade temática números e no sistema de numeração decimal para podermos observar o percurso das habilidades. Então, aqui temos no primeiro ano, comparar números até 2 ordens. Já no segundo ano, além de comparar, eles precisam ordenar até a ordem das centenas, ampliando o conhecimento. No terceiro ano, percebam que o verbo explicita que o estudante precisa ler, escrever e comparar. Na ordem da unidade de milhar. No quarto ano, precisa reconhecer 5 ordens ou mais e também utilizar as regras do sistema de numeração. E no quinto ano, ler, escrever e ordenar até a ordem das centenas de milhar e também precisam ter compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.
Percebam que as habilidades do currículo passam por mudanças, das mais simples e vão ficando mais complexas, possibilitando que os estudantes aprofundem suas aprendizagens. Para isso, você, professor, precisa ter clareza do que o estudante sabe e do que ele precisa aprender. Já nesse slide, trouxemos o exemplo do percurso em atividades, focado na unidade temática números, só que agora em situações problemas. No primeiro ano, o estudante precisa resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, só que utilizando estratégias e formas de registros pessoais. Já no segundo ano, a habilidade fala em resolver e elaborar problemas de adição e subtração, só que com números de até 3 ordens, podendo utilizar tanto estratégias pessoais ou convencionais. No terceiro ano, ele vai resolver e elaborar problemas de adição e subtração, já utilizando diferentes estratégias, tanto de cálculo exato ou aproximado, incluindo o cálculo mental. No quarto ano, as estratégias são diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas dos resultados. No quinto ano, eles não vão só utilizar os números naturais, mas eles vão também trabalhar com os números racionais, utilizando diversas estratégias, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Observamos o currículo em espiral sendo desenvolvido e precisamos ter clareza que, sem consolidar habilidades de anos anteriores, não é possível o estudante avançar em seus conhecimentos. Então, agora já temos clareza que a unidade temática a ser trabalhado é números. O objeto de conhecimento que separamos foi quantificação de elementos de uma coleção, estimativas, contagem 1 a 1, pareamento ou outros agrupamentos e comparação. Leitura, escrita e comparação de números naturais até 100, reta numérica. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números até 3 ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e o papel do zero. Composição e decomposição de números naturais até 1000. E problemas envolvendo diferentes significados de adição e de subtração, juntar, acrescentar, separar e retirar. Temos aqui a habilidade meta, que é o nosso sintoma, foi encontrada no CAED, que é a habilidade ensino fundamental, terceiro ano de matemática, habilidade 5, que é utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrita para resolver problemas significativos envolvendo adição, subtração e multiplicação com números naturais, com 46%. Vocês também podem utilizar o mapa de sondagem do sistema de numeração decimal, como realizamos no de língua portuguesa. Após definido a habilidade meta, temos que separar as habilidades de percurso, ou seja, as causas. Então, na sala, divertidamente, observe que separamos aqui estudantes que se encontram no sistema de numeração decimal no nível 1 e 2 e separamos a habilidade ensino fundamental, primeiro ano, matemática, habilidade 2, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. E também a habilidade ensino fundamental, habilidade do primeiro ano de matemática, habilidade 5. Comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas com ou sem suporte de reta numérica. Já na sala, os incríveis, separamos os estudantes que se encontram no sistema de numeração decimal, no nível 3 e 4, e separamos as seguintes habilidades causa: ensino fundamental, habilidade 2 de matemática, habilidade 3, comparar quantidades de objetos de 2 conjuntos por estimativas e ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, entre outros, para indicar que tem mais, que tem menos, ou que tem a mesma quantidade, indicando, quando for o caso, quanto a mais e quanto a menos, pois sabemos que os estudantes têm muita dificuldade. E também a habilidade ensino fundamental, segundo ano de matemática, habilidade 4,
compor e decompor números naturais de 3 ou mais ordens, com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. E por fim, os estudantes da sala Encantam, que já estão no nível 5, separamos a habilidade ensino fundamental, segundo ano, matemática, habilidade 6, resolver e elaborar situações problema, de adição e de subtração envolvendo o número de até 3 ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. Então, na sala, divertidamente, como os estudantes estão no sistema de numeração no nível 1 e no nível 2, escolhemos a metodologia ativa de agrupamentos produtivos. Então, é importante sempre ter uma conversa inicial para o levantamento dos conhecimentos prévios, atividades utilizando temáticas que sejam provenientes da idade do estudante e utilizações de materiais de contagem. As estratégias pessoais são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento matemático, como contar nos dedos, que é essencial para a passagem por esse processo. Quando eu falo para um estudante não contar nos dedos, eu estou interrompendo sua evolução matemática. Lembrando que ele não vai contar assim para sempre, mas é algo importante e valioso. Ele pode utilizar materiais concretos para contagem, como tampinhas ou palitos, desenhar bolinhas ou pauzinhos, entre outros. Trabalhar com coleção de tampinhas, através de quantificação de elementos de uma coleção, trabalhando com estimativas, contagem 1 a 1, pareamento ou outros agrupamentos e comparação. Utilização do quadro numérico para problematização. Não basta ter o quadro numérico na sala de aula, é necessário utilizá-lo sempre fazendo o estudante recorrer às escritas que estão nele para comparar e lançar mão para a escrita de outros números, assim como fazemos em língua portuguesa com a lista dos nomes próprios, realizando problematizações, incentivando as crianças a consultá-lo sempre que precisarem. Destacamos a importância desse suporte estar sempre acessível para consulta, em lugar onde todos possam visualizar. Temos a socialização de estratégias, como disse Elia Carolino, ajuda a criança a perceber as diferentes formas de encontrar a solução e permite que elas façam as escolhas dos procedimentos mais práticos e econômicos, permitindo a reflexão sobre as estratégias que utilizou e assim possa avançar em suas aprendizagens. Destacamos aqui também a importância que estejam trabalhados nos textos de matemática a linguagem matemática para ampliarmos o vocabulário dos estudantes, fazendo relação com o que está sendo solicitado. Por exemplo, podemos gradativamente, trabalhando desde o primeiro ano, em vez de utilizar conta de mais e de menos, trazer as formas corretas e ir ampliando o vocabulário e repertoriando, como adição e subtração. Deixamos aqui dicas de alguns links com algumas aulas de 15 minutos do Centro de Mídias e jogos virtuais que vocês podem encontrar no link para serem trabalhadas. Também sugerimos, caso a escola tenha livros do primeiro ano de anos anteriores, utilize na sala de aula para que não haja utilização de folhinhas impressas que estão sem consonância com a BNCC e com o currículo paulista. Além dos agrupamentos produtivos, nossa sugestão é trabalhar pelo menos uma vez por mês com a rotação por estações, já que vocês vivenciaram em ATPC com seus pares e com o coordenador de gestão pedagógica diversos jogos contemplando as habilidades atrelados à unidade temática números. Lembrando que na rotação por estações, precisamos ter pelo menos uma estação com jogo atrelado à tecnologia. Então, é sempre importante iniciar a aula com uma conversa inicial, com o levantamento dos conhecimentos prévios. Aqui sugerimos atividades focadas no currículo em ação EMAI, unidade 1, com temáticas provenientes da idade dos estudantes.
Utilização de materiais de contagem, como contagem do dedo, tampinhas, palito. As crianças podem desenhar bolinhas ou pauzinhos, utilizar esquemas ou até a técnica operatória convencional. Com a professora circulando pela sala, trazendo questionamentos através de boas perguntas e intervenções pontuais. Utilização do quadro numérico para problematização e socialização de estratégias. Cabe ressaltar que, independente do nível que os estudantes se encontram, se faz necessário socializar as estratégias pessoais na resolução de situações problemas, pois este movimento utilizado pelo professor favorece a interação entre os estudantes, ampliando e possibilitando a reflexão e avanço em suas hipóteses. Como temos estudantes que estão no nível 3 e 4 do sistema de numeração decimal, é muito importante que haja o trabalho com as fichas sobrepostas, pois elas são fundamentais para esses estudantes, pois eles irão auxiliar as crianças a perceberem o valor posicional dos algarismos. O trabalho deve ser com a familiarização dos estudantes com o material, com o uso das fichas sobrepostas como ferramenta para a leitura e escrita numérica, utilizadas para a leitura e escrita dos números, ao utilizarem este material, registro no caderno da utilização da aula, realizar atividade de leitura e escrita de números de até 3 ordens, socialização de estratégias, promovendo discussões e utilização do quadro numérico como apoio. Aqui também podemos ter jogos de volante, de Mega Sena, que vai trabalhar a sequência numérica e bingo. Trabalhar a linguagem matemática em todas as aulas, ampliando o vocabulário dos estudantes. A linguagem matemática ela é fundamental de ser trabalhada em todas as aulas de matemática, com todos os níveis de conhecimento. Deixamos aqui sugestões de vídeos com links do Centro de Mídias, trazendo aulas de 15 minutos sobre as fichas sobrepostas e caso a escola também tenha livros do EMAI ou Aprender Sempre do segundo ano, podem recorrer a esses materiais, pois estão em consonância com as propostas da SEDUC e também do Currículo Paulista. Na última sala que temos os estudantes no nível 5 do sistema de numeração decimal, sugerimos também metodologias ativas com agrupamentos produtivos e rotação por estações, pelo menos uma vez por mês. Indicamos que utilizem também os materiais da SEDUC. Então, sempre trazendo lá conversa inicial com levantamento dos conhecimentos prévios, atividades focadas nesses materiais, aqui sugerimos até algumas. Podemos resgatar também os livros do PNLD, com temáticas sempre provenientes da idade dos estudantes, com a professora circulando pela sala, orientando reflexões e acionando estratégias pessoais da dupla, trazendo questionamentos através de boas perguntas e intervenções pontuais. Sempre trabalhar a linguagem matemática em todas as aulas, ampliando o vocabulário dos estudantes. Socialização de estratégias para a validação ou não dos resultados obtidos, promovendo discussões e avanço das ideias dos estudantes. E a rotação por estações, aqui deixamos algumas dicas e também temos um link com sugestões de uma atividade online voltada para o 3º ano. Depois teremos os recursos, avaliações, os agrupamentos e assinaturas, que serão iguais aos de língua portuguesa. Aqui deixamos todas nossas referências bibliográficas. Esperamos que este tutorial tenha contribuído para ampliar seu olhar, professor, para a análise das habilidades, para a escolha das atividades que podem estar ligadas a projetos e sequências, sempre dentro dos materiais oficiais do currículo ou atividades lúdicas com intencionalidade pedagógica. Desta forma, e a partir deste modelo de plano de ação, conseguiremos dar maior visibilidade às ações que estão sendo realizadas na unidade escolar com mais clareza, auxiliando a equipe na organização do processo de recuperação,
bem como nos respectivos registros, favorecendo também o acompanhamento no âmbito da unidade escolar e também da diretoria de ensino. Obrigada, Núcleo Pedagógico, equipe dos anos iniciais, Diretoria de Ensino da região de Mauá.